Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Samitiba, o texto Dia dos Avós. Quando não existe possibilidade de acordo entre pais e avós sobre a educação das crianças, uma saída é estabelecer o Dia dos Avós. Tudo que os avós permitem vale somente na casa deles, ou quando os netos estão com eles. Na casa dos pais, vale o que estes determinam. Assim, as crianças têm a possibilidade de viver dois padrões diferentes, compondo uma educação única. Atendi uma garota de 15 anos que morava com os avós. Sua mãe engravidara na adolescência, quando gostava de atravessar madrugadas em festas. Os avós não confiavam em sua mãe, que ainda levava a vida agitada e sem compromissos dos tempos de adolescente, e seria, sem dúvida, um mau exemplo para a menina. Além disso, como poderia corrigir na filha algo que ela mesma fazia? Nesse exemplo, os avós são melhores educadores que a própria mãe. Quanto mais bem-sucedidos os pais, menos os avós interferem. Ainda mais quando se trata de avós que moram na casa do filho e se colocam como dependentes dele. Já quando os pais que moram com os avós, a situação se complica, pois os avós se acham no direito de educar os netos. Se constatar que os avós realmente atrapalham a educação dos netos, convém organizar sua rotina sem eles. Exponha suas razões numa boa, sem brigar, libertando-os da obrigação. Com essa medida, o relacionamento familiar pode melhorar. Não é justo nem ético usar os velhos quando se precisa deles e depois reclamar. É agradecer mal a quem socorre. Então ele está falando aqui que quando você não percebe que os avós vão desencaminhar a educação dos seus filhos, que nem ontem a gente estava falando, né? Vai colocar a criança numa casa onde tudo pode e você, enquanto pai e mãe, não é tudo que pode, a criança vai ter um conflito aí. Né? Ela vai preferir 100 mil vezes estar na casa dos avós do que com os pais. Então, já começa por aí. E depois ela vai aprender a mentir, porque os avós vão falar, você está comendo isso aqui, sua mãe não queria que você comesse, aí você come e não conta para tua mãe, né? Então, quando essas coisas vão acontecendo, vai se agravando o problema. Ao invés de você resolver a educação do seu filho, você está dando a educação do seu filho para as mãos de quem não tem obrigação, e depois você vai ficar reclamando, né? Aí você fala, pô, meu pai faz coisas que eu não quero que faça, minha mãe faz coisas que eu não quero que faça. Então, não dê para eles. Aí você faz o dia dos avós, né? Olha, hoje é dia de ir na casa da sua avó. Hoje você pode comer bolo, hoje você pode comer doce, hoje você pode fazer o que você quiser. Só que quando você estiver em casa não pode. Né? Na casa do avô ou da avó, pode. Aqui não pode. Então a criança tem que saber que tem regra. E ela vai ter que obedecer 6 vezes, né? Durante uma semana, de segunda a sábado, e no domingo, quando for na casa do avô, ela pode extravagar. E ela vai perceber que esses comandos, né, diferentes em cada lugar, ela vai saber como se comportar. Né? Em tal lugar ela não vai reclamar quando não tem. E no outro lugar que tem, ela vai chegar já buscando aquilo que ela pode ganhar. Então, o dia dos avós é muito sábio. Né? Isso pode melhorar, inclusive, o relacionamento da mãe com os avós aí, né? O pai com os avós e até mesmo da criança. Então, a gente tem que ter a noção de que tudo tem o seu lugar, a sua hora de fazer. Inclusive, de extravagar é na casa dos avós que a gente vai poder extravagar, se caso eles forem assim. Caso os avós também sejam rígidos, melhor. Mesma língua que fala na sua casa, os avós também vão falar. Isso é ótimo. Isso seria o perfeito, isso seria o ideal, né? Então, é confiar, mas sem dar a obrigação para os avós. A obrigação de educar os filhos é dos pais e não dos avós. Tá certo? Ele só veio confirmar, então, aquilo que a gente já tinha conversado ontem. Né? Os melhores educadores que a gente tem, na verdade, são nossos pais. Avós, eles acabam realmente estragando, grande parte deles. Mas tem aquela outra medida, né? Tem aquela outra história, que às vezes, aí viram baixinho aqui hoje, às vezes a gente dá a educação para os pais, né? Os avós aí na situação, e eles são ótimos condutores, são ótimos educadores, né? Então, às vezes é a filha, é o pai que está devendo essa parte da educação. Às vezes,
com essa história de baile funk, né? Com essa história da molecada não ter a responsabilidade bem assumida, acaba tendo filho e jogando na mão dos avós. Aí os avós, geralmente, nesse caso, eles acabam sendo melhores exemplos mesmo que eles sejam extravagantes, que eles façam coisas aí como a mãe de açúcar, né, faz, mas ainda é melhor do que o próprio exemplo que a filha ou o filho está trazendo para essa criança. Não é certo, né? O certo é a mãe e pai criar seus filhos, mas na juventude de hoje a gente tem visto muito isso. Gente que vai para baile funk, molecada que não quer nada com nada, começa a sair com um, sai com o outro, tem filho com um, tem filho com o outro, e acaba sobrando aí para os avós, né? E os avós acabam assumindo isso com mais responsabilidade do que os próprios pais. Aí é um jogo, né? E quem sai perdendo? A criança, infelizmente, porque quem deveria estar dando conta do recado são os pais. E na questão da educação dentro da escola, como é que a gente fica? Tal professor gosta de mastigar chiclete com o aluno, tal professor não mastiga chiclete e não deixa ninguém mastigar. Então, eu fiz isso muitas vezes. Com tal professor, ele quer que mastigue chiclete, pode mastigar, sabendo que você vai fazer mal para o teu aparelho digestório, sabendo que você vai fazer mal para os seus dentes, para o hálito, mas aí é um problema seu com o outro professor. Na minha aula, eu não quero. Na minha aula, eu não quero boné. Na minha aula, eu não quero ver ninguém levantado. Na minha aula, eu não quero ver ninguém indo para o cesto de lixo o tempo todo. Na minha aula, eu não quero ver ninguém conversando. Agora, na aula do outro professor, é o outro professor. Aí é problema dele. Se ele gosta de indisciplina, de bagunça, se ele quer ver você andando para lá e para cá, saindo da sala, indo para o banheiro, aí é problema do outro professor. Mas eu não quero isso na minha aula. Então, por eu não querer, na minha aula isso não vai acontecer. Então, é bem importante que cada professor coloque a sua posição. E para isso tem o primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula é fundamental para você chegar lá e falar quem você é quanto profissional, o que você deseja deles, quais são as regras que eles devem seguir, os combinados que vocês têm que ter na sala de aula, para que tudo venha fluir naturalmente, para que não tenha que ficar sempre lembrando. Você lembra que no primeiro dia de aula eu falei que eu não quero que vá no banheiro? Você não tem que ficar lembrando isso o tempo todo. Você vai falar sério com os seus alunos. Olha, eu não vou deixar ir no banheiro. Vocês vão ter banheiro na hora que vocês entram, vocês vão passar pelo pátio, já vai no banheiro. Vocês vão ter banheiro na hora do recreio e na hora da saída. Agora, durante a aula, eu não vou deixar sair. Quem quiser ir no banheiro, que vá antes da aula começar. Eu não vou deixar ir no banheiro depois. E pronto. Depois, quando a criança ficar te testando, você vai falar assim, não pode sair. Uma das regras da sala, não pode sair. Pronto. Você não tem que ficar justificando tudo de novo. Porque quanto mais se justifica, mais a criança fica te tirando do sério. Então não tem que justificar. Professora, mas eu estou muito apertada. Não é não. Na hora do recreio você vai. Tem casos de problema de saúde. Você trouxe atestado? Você está com problema no rim? Está com infecção urinária? Então deixa o atestado aqui. Eu dou aula para você lá dentro do banheiro. Não tem problema. Pode ficar lá. Caso contrário, não é não. Garrafinha de água é garrafinha pequenininha, de 200 ml. Não é um garrafão de 5 litros, não. Porque a criança vai beber muita água, ela vai querer ir no banheiro. Então, você tem que ficar de olho nisso, né? Os combinados são feitos no primeiro dia de aula. É importante. Mas no primeiro dia veio metade da turma. Então, tá bom. Repete os combinados no dia que a sala tá cheia. Mas é justamente no primeiro dia que a gente já lava a égua, sabe, gente? Aqui quem manda sou eu. Na minha sala, mando eu. Entrava a professora de arte na minha sala, professora de educação física, e como eu ficava muito tempo com a molecada, história, geografia, português, matemática, ciências, era comigo. Eles vinham esporádico, 2 vezes na semana. Eu virava para o professor de educação física e falava, olha, aqui é esse jeito que eles têm. É desse jeito que eu trabalho. Eu espero que você caminhe junto comigo. Então eu fazia combinado com o professor de educação física. Quando eu via que o professor era da pá virada, eu não fazia comentário nenhum. Não fazia combinado nenhum. Eu só falava para a molecada. A aula de educação física, vocês se veem com o professor de vocês. Mas na minha aula é do meu jeito. Então observa bem como que é um, como que é outro, para vocês não trocarem. Não adianta ficar pedindo para mim coisa que vocês esperem para ele, porque eu não vou deixar. Entenderam? E os professores com quem eu trabalhei me respeitavam muito. Grande parte deles me respeitavam porque era uma posição ética, né? Não tinha como fugir muito disso.
Era uma posição ética. Eu sempre fui muito ética na sala de aula, eu sempre fui muito séria. Eu deixava brincar, fazer massagem em mim, me beijar, vim deitar no meu colo, mas depois de muito tempo que as crianças estavam comigo. Enquanto elas não ficavam disciplinadas, eu não dava moleza. Então isso me ajudou bastante a não ter problemas na sala de aula. Eu não tinha problemas. E os professores viam que eu não tinha problemas, eles acabavam tendo aquela mesma linha que eu. Eles viam que dava certo, então, em outra sala, que era meio bagunçado, eles bagunçavam também. Ah, aquela sala não adianta. Já vem a sala toda bagunçada, lá eu não consigo colocar ordem. A professora fica lá de segunda a sexta, não coloca ordem, eu vou entrar 2 vezes na semana, eu não consigo. Desculpa, gente, não melhorei. Vou parar por aqui porque já não dá. Mas é isso. Vamos pensar.